Olá, irmãos e irmãos, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, temos como tema deste vídeo de hoje do começo ao fim, aqui está a prova. Irmãos, para entendermos esse tema de hoje, que é muito, mas muito importante mesmo para a nossa conduta cristã, abra aí o livro de Lucas, capítulo 23, do 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino? Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará no paraíso. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Irmãos, agora sim, vamos refletir seriamente este tema. Digo seriamente porque o fato atual nos mostra o contrário. O fato atual que eu digo é as condutas colocadas atualmente para a glória de Deus, para obtermos a salvação, ela é o contrário do que diz esta palavra aqui em Lucas, num termo de adquirir a salvação e a promessa de Cristo. Qual foi a promessa de Cristo? E claro, a promessa de Cristo não se diferencia deste determinado cidadão da época para nós hoje, não se diferencia. Agora sim, as pessoas da época, para as pessoas de hoje sim, existe diferença. Agora a promessa de Cristo, do nosso Salvador, não se diferencia. A ocasião sim. A história mostra, a palavra mostra, os fatos mostram. Até porque no livro de Nicodemos, que é apócrifo, se fala mais da história deste cidadão que ele se manifestou ao contrário do outro que estava do outro lado de Cristo na cruz. Claro que a história de Dimas, que no caso este que viu a situação deles e via a de Cristo lá na cruz, a história dele não está aqui na sã doutrina. Ele era um malfeitor, como a palavra em Lucas 23, 39 a 43 prova isso. Ele era malfeitor. Agora, irmãos, colocando a nossa história atual, colocando o nosso tema, colocando o sentido deste tema, claro que gera até polêmica. Não é nosso trabalho aqui de gerar polêmica, nossa missão é de mostrar a verdadeira história. Na verdade, a verdadeira palavra. Na verdade, a historiologia, ela está atualmente distorcida e não é só 10% de distorção, não. É muito mais. Então, para isso, temos que ter joelhos, de novo afirmo, joelhos espirituais para conduzir a palavra, para abraçarmos a missão de pregação, a missão de expansão da palavra do Pai,
a real, a verdadeira palavra, porque a falsa palavra, ela tá fácil, ela tá muito fácil, ela se torna fácil em toda esquina, claro, fácil de caminhar e fácil acesso, não dizendo que a sã doutrina é de difícil acesso, não é isso, vejamos bem, até porque ela é de graça, já diz o vídeo anterior que ela é de graça. Então, não podemos dizer aqui que ela é de difícil acesso. Não, muito pelo contrário, ela é de fácil acesso. No vídeo anterior foi colocado Timóteo 4, que as pessoas que vivem o oposto da crença da real salvação, como se é adquirida a real salvação, pessoas que vivem ao oposto disso, elas têm a própria consciência como se fossem marcadas a ferro quente. Lá em Timóteo 4 fala isso. O que isso quer dizer? É porque foi tatuado na consciência dessa pessoa, que não existe a real doutrina. Que não existe mais a real doutrina. Que não existe. Mas sim a doutrina que está de fácil acesso para ela. De sentar 2 horas em um local, de rituais, de roupas e faces angelicais. Fácil acesso, é só querer. É só querer. O contrário do desejo do Pai é esta manifestação, que não é a verdadeira cristandade, ela é só a gente querer. A gente entra nesse detalhe, a gente coloca em prática estas características, aí, no contexto, claro que não é essa doutrina, nos tornamos cristãos. E aí, é confuso, não é? É muito confuso. Então, irmãos, voltando ao livro de Lucas 23, 39 a 43, como e por que este malfeitor recebeu o paraíso? Como e por quê? Mistério, né? Muito mistério. Vejamos o título do vídeo. Vejamos o tema do vídeo de hoje. Da nossa palavra de hoje. Do começo ao fim, aqui está a prova. No início do vídeo foi colocado, não é? Este tema. Temos a prova aqui em Lucas 23, 39 a 43, que um malfeitor recebeu dos braços do próprio Messias, Yod-Heh Vav Shua, o paraíso. Veja bem, é mentira minha? Será que foi eu que inventei isso? É o que eu acho? Será, irmãos? Você tem sua Bíblia aí na sua casa. Confira. Confira. Não confie em mim. Não confie no que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia hoje. Agora. Neste exato momento. E veja. E veja a prova. Irmãos, vamos colocar aqui em detalhe mais cômodo. Como que eu digo, mais fácil de entender. A nossa mensagem, a nossa reflexão dos góticos cristãos, do fato acontecido na época, para você que quer ser salvo, quer obter a graça, quer estar no reino celestial logo após esta vida. Claro que vamos ter que passar pela morte física para isso. Então, irmãos, Lucas 23, 39 a 43, deixando mais claro
O que esta palavra quer dizer para nós? Para nós, os que vivem da graça. Os que vivem da graça, não os que vivem debaixo da lei. Porque, como foi feito vídeos anteriores, que aquele que vive da lei vive debaixo de maldição. Aquele que vive da graça receberá a salvação. A salvação. E claro, aquele que vive da graça, com certeza ele vive participando dos ensinamentos de Cristo, do evangelho cristão, dos desejos do Pai, ao ter colocado o Filho aqui no meio de nós, para Ele nos conduzir à verdade. Para Ele nos conduzir à verdade. E veja seriamente neste trecho bíblico, em Lucas 23, que o malfeitor recebeu o paraíso. Claro que depois da última trombeta, aí tudo vai se resolver. A situação do malfeitor e a nossa. Quem vai estar realmente no céu, junto com o Pai e o Filho, no trono celestial, e quem não. Isto depois da última trombeta, logo em seguida. Que o próximo vídeo vai ser falando sobre isso, sobre por que morremos. Por que morremos? Como vai ficar a situação? Este é o tema do próximo vídeo, irmãos. Então, irmãos, falando aqui e dentro do tema, é de se criar polêmica, é de se criar muita confusão em nossas mentes, não é? Como que o malfeitor recebeu o paraíso da boca do próprio Cristo, o Messias, se ele era malfeitor. Agora colocamos uma pergunta: ele era de qual religião? Você aí sabe responder, irmão? De qual que religião ele era? De qual congregação ele era? Que tipo de roupa ele usava? Que tipo de ação ele cometia? Que tipo de atitude ele tinha antes de estar lá na cruz? Antes de estar lá na cruz. E colocando até a hora que Cristo prometeu o paraíso para ele? Você tem como provar, irmão? Qual era a denominação dele, a placa religiosa dele? Você tem como provar isso? Bom, se você tiver como provar, estamos nós à disposição de conhecer este fato, este seu conhecimento, para, claro, também humildemente aprendermos com você, tá? Desta verdade que você conhece. A história religiosa, os rituais religiosos que este malfeitor, antes dele estar à cruz, até quando Jesus prometeu o paraíso para ele, era a conduta dele, era o local dele, era a vivência dele. Isto falando das ações dele com relação a atos religiosos, antes dele receber a punição dele, aqui na terra. Então, irmãos, eu, teologicamente, não conheço, claro, desconheço, nunca vi a história religiosa deste cidadão, Dimas, e colocando diante disto, ele não era de congregação nenhuma, ele não vivia religiosidade habitual nenhuma, ele não, na verdade, ele não era subordinado a nenhum líder religioso, que já havia líderes religiosos há muito tempo antes dele nascer na Terra. Resumindo toda a história, ele era um malfeitor, ele não vivia de bem, ele não vivia de missão de pregar o evangelho do Pai.
A palavra prova isso, não eu que digo, a palavra prova. Então, irmãos, essa história de Dimas, ela até merece um vídeo só para ela. Ela até merece. Mas, na verdade, o ponto-chave, a essencial forma de trabalho nosso é de colocar a verdade, não minha, não historiologia aqui, mas a verdade dos exemplos na terra que Deus deixou de homens guerreiros do bem, de personagens como este, como Dimas. Claro que exemplos de homens do bem existiu vários, vários. Então, este tema, meu irmão, ele deve ser compreendido, e seriamente, seriamente. Porque se você for refletir, analisar, com o joelho espiritual dobrado no chão e dentro do consentimento do Pai, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Eu não falo vida financeira, não. De sua conta deixar de ser pequena e ser alta. Conta que eu digo, conta financeira. Irmãos, não é isso, não falo disso. Tá? Não é essa. É sua vida interior, sua vida espiritual, sua conduta. A sua conduta ela vai deixar de ser a mesma. Ela com certeza, como a minha, deixou de ser a mesma. Não quero que ninguém siga meu exemplo não, como homem não. Não é o desejo meu de que aconteça isso, mas que você seja restaurado dentro do consentimento do Espírito Santo do Pai. E eu revaver. Que haja essa restauração em você, na sua vida, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, tá? Até mesmo eu me coloco preocupado com os irmãos. Não falo irmão biológico, mas irmãos, meus irmãos que eu considero, que são vocês também, claro. Isto cabe a mim me preocupar. Claro que eu tenho minha missão. A minha missão eu estou no caminho, estou trabalhando, estou procurando produzir para o Pai, para o reino dele. Estou procurando produzir para isso, claro que me restaurei e fui absorvendo conhecimentos. E estou aqui na batalha para repassar para você, tá? Claro que não é nenhuma hierarquia institucional religiosa, não. Isto, desde o começo do trabalho aqui, a gente sempre fala isso para você. Sempre, sempre. Mas o que está na palavra do Pai aqui é sério, muito sério. Veja que em Timóteo 4, o que foi dito daqueles que vivem impregnados, travados na ideologia de que a aparência que vai salvar. Você tem necessidade de ter aparência, você tem necessidade de templos, você tem que ter a necessidade de rituais, você tem que ter a necessidade de obedecer ordens de um homem igual a você, ou de uma mulher igual a você, senão você não vai obter salvação nenhuma. Você vai para o inferno. Ideologia estranha, muito estranha. Se o único canal, a única ponte, o único intercessor que tem entre nós e Deus Todo-Poderoso é Cristo. É contraditório isso, viu, meu irmão? É contraditório. E muito. Não precisa você ser psicólogo ou teólogo para observar essa contradição, não. Não precisa. Não precisa. Por isso que eu hoje vivo em outra ideologia, vamos dizer assim, outra ideologia que na verdade é teologia. Teologia. Estudo da divindade, estudo de Deus. Não para mim ser fixado na historiologia, não. Na historiologia, na história da Bíblia de personagem, não. Que isso não existe no nosso trabalho, no meu trabalho. Não existe. Porque senão eu não vou obter a salvação. Claro, eu vou fazer dos homens da época meus deuses. Então não tem como. Eu não posso me fixar, me impregnar em historiologia, não. É um perigo. Isto é o perigo. Na verdade, é um perigo, não. É o perigo.
veja a história deste cidadão que recebeu o trono dado da boca de Cristo antes dele partir desta vida. Claro, o corpo dele, a união hipostática dele, 100% homem e 100% Deus, a parte física dele, antes do espírito perfeito, perfeitíssimo, sair do corpo dele, material. Então, irmãos, reflita, irmãos, reflita. Não faça como aqueles que suas consciências é marcada a ferro quente, ou seja, não sai dali, não tem como sair, e ela não quer sair porque tatuou na alma, no espírito, aquela forma de vivência, e ela não deixa por nada, ela pode até ouvir a verdade, mas ela não deixa, porque Timóteo 4 explica isso. É a consciência marcada como se fosse a ferro quente. Graças a meu pai que a minha não foi assim, não aconteceu comigo isso. Que a minha consciência não foi marcada a ferro quente. Que eu digo, a minha impregnação de uma falsa doutrina ou de uma forma errada de buscar o reino do Pai, eu não fui marcado por isso. Não fui. Senão não estaria aqui, claro, não estaria aqui. Eu estaria do mesmo jeito que eu estava antes. Acreditando em coisas, em fatos e modos que ali eu ia obter meu reino do céu. Claro, não estaria aqui. Mas graças ao grande Deus e o de Revavier, que ele realmente trabalha perfeitamente. A obra dele é infalível, é incomparável, é perfeita, não resta dúvida. Eu estou vivo ainda aqui falando para falar isso. Em corpo físico, eu estou vivo para falar isso, para mostrar isso. Claro que não sou obrigado a mostrar, mas tenho a consciência cristã de certa forma, testemunhar isso, né? Antes de eu partir desta aqui para outra. Claro, se Deus Pai quiser, na hora que Ele quiser, aí sim, devo, se não temer a morte, devo aceitar. E não devo ter fanatismo religioso, como muitos aí têm, de dizer, este fala em morte, este é isso, este é aquilo. Que não é de Deus falar em morte. Bom, o que não é de Deus é promover a morte. É causar a morte. Falando até em termo físico. Claro, aí não é de Deus. Que só quem tem o direito de tirar nossas vidas é o Pai. Que foi Ele que criou a todos. Não sou eu, não é ninguém. Então, é de fato natural que os góticos cristãos falem e entendam sobre morte. Falam e entendem. Eles devem entender. Dentro do discernimento espiritual, da consciência cristã, divina. Claro, mas sim, é natural, é normal, sim. Irmãos, veja que mistério, irmãos. Que a palavra nos fala neste vídeo, irmãos. Veja que mistério. Do começo ao fim, esta é a prova. Irmãos, pois a mensagem é de restauração, irmãos. A mensagem é de renovação, é de nova vida, irmãos. Mesmo que iremos perecer, mesmo que iremos morrer, o corpo, mas que não morramos também em espírito, irmãos. Que não morramos em espírito, irmãos. Que ganhamos uma vida eterna depois. Longe de tudo isso, de todo sofrimento. Que o próximo vídeo falarei melhor sobre isto, irmãos. Isto é importante, irmãos. É perdida a conta de quanta importância é maior do que rituais, atos do mundo para mostrar alguma coisa, para mostrar que ali que existe a glória, ali que existe a graça. Esta é a mensagem, irmãos, de hoje, deste vídeo de hoje. Esta é a prova, irmãos, que foi colocada nas minhas mãos e foi colocada para vocês aqui, tanto visualmente como em áudio, irmãos. Tá? Eu fui inspirado já
já quase ao fim do dia para fazer esse vídeo, irmãos. Não fui eu que quis, não fui eu que quis fazer. Não foi o meu ego que quis, foi inspiração, foi o desejo que veio no coração de fazer ainda antes do anoitecer este vídeo vou dizer para nós. Porque eu tenho que lembrar diariamente disso, eu tenho que diariamente, a todo instante, lembrar disto. O que Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 39 a 43, ele nos mostra. 39 a 43. Viu, irmãos? Lucas 23, 39 a 43, irmãos. Vejam, irmãos, antes de você ir para a sua cama dormir, veja, abra a palavra, irmãos, e reflita. Reflita. Não crie rebelião dentro de você, não. Porque, claro, que aí vai ser negativo para Deus. Mas peça ao Espírito Santo do Pai um entendimento. Que, claro, que não é fácil a gente querer entender isso. Principalmente numa época dessa, tá? Não é fácil querer entender. Olha, querer entender. Mas depois que você entender, irmãos, sua vida vai mudar. Aí sim, sua vida vai mudar. Sua vida interior vai mudar. Aí, claro, tudo será acrescentado. Tudo é acrescentado pelo grande Pai e Criador. Então, irmãos, fiquem na paz do grande Deus. Yod Heh Vav Heh. Uma bênção para todos. E até o próximo vídeo.